Olá, irmãos, paz seja com todos, amém? Espero que todos estejam bem. Quero desejar um feliz Dia das Mães, né? Que todas as mães sejam abençoadas nesse dia, né? Que nós não estamos comemorando, né, da forma tradicional, mas que todas possam principalmente ser alcançadas por Deus, né? Se hoje por algum motivo você não pode estar com a sua mãe, liga para ela, manda uma mensagem, né? Se faça presente de alguma forma. Hoje, em homenagem ao Dia das Mães, nós vamos falar sobre algumas mães da Bíblia, né? Nós vamos aprender um pouquinho com os erros e os acertos dessas mães. Tá? Deus nos diz que as mães são pessoas muito importantes na vida dos seus filhos. A mãe, junto com o pai, cuida e protege seus filhos. E cada filho deve respeitar sua mãe e seu pai. A Bíblia nos dá vários bons exemplos de mães tementes a Deus. A mãe é a pessoa que está presente desde o início da vida do filho. Ela cuida do filho, né, com o seu corpo, né, durante ali a gestação, desde o início da vida dele. É a primeira pessoa que ele conhece. A mãe e o pai são as pessoas mais importantes na educação dos filhos, ensinando-lhes sobre como agir e sobre Deus, principalmente, né? A mãe dá carinho e se preocupa com o bem-estar dos seus filhos. O amor de Deus é comparado com o amor de mãe. Nós podemos ver essa referência lá em Isaías 49:15. Na Bíblia, ser mãe é uma grande honra, é uma grande responsabilidade. Os filhos são uma bênção de Deus e mudam para sempre a vida da mãe. A mãe merece o respeito de seus filhos porque o seu trabalho não é fácil e é muito importante. Na Bíblia, né, nós temos mães de todos os tipos, né, estilos e índoles. Né? Podemos extrair boas lições das suas más ou boas atitudes. Através desses modelos positivos e até dos negativos de mãe, Deus deseja nos ensinar a melhor forma de cuidar e criar os nossos filhos, principalmente amando, né? Ele próprio, sendo o autor da criação e pai de toda a vida, é o melhor modelo de amor e dedicação para os seus filhos. Seja qual for o tipo de mãe, né, de muitos ou poucos filhos, de filho único, de filho adotivo, de primeira viagem ou de coração, todas precisam aprender com Deus como ser melhores. Né? Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos dessas mães. A primeira mãe que a gente vai tratar vai ser Eva, que foi a mãe de primeira viagem, literalmente, né? Em Gênesis, nós podemos ver que Eva foi a primeira mãe da história, a mãe de todos os seres humanos. Tem essa referência, está lá em Gênesis 3:20. Como mãe, provavelmente Eva deve ter se atrapalhado um pouco, né? Ao ter que cuidar dos seus filhos pequenos. Diferente de nós, ela não teve uma mãe que lhe ajudasse e ensinasse o que fazer, né? Imagina como não deve ter sido fácil. Não deve ter sido fácil mesmo, mas certamente ela pode contar com uma ajuda especial, uma orientação especial, que é a orientação de Deus, né? Que é o autor de toda a vida, e com essa ajuda ela pode ser uma boa mãe, né? Qual a lição que nós tiramos, né? Nenhuma mulher nasce sabendo como ser mãe. É algo que vai aprendendo com o tempo e com a experiência. Mesmo se sentindo sozinho, com pouco ou nenhuma ajuda, lembre-se de que Deus está sempre disposto e disponível para lhe auxiliar nesta empreitada. O Senhor espera que você cresça com a experiência de ser mãe, errando, acertando, se dedicando, sobretudo amando. Abrace, como Eva, o desafio de ser mãe e busque sempre a orientação de Deus. Nós vamos agora falar de Sara, né? Uma mãe impaciente que aprendeu a ter fé. Sara foi mãe em fase muito avançada da vida, né? Foi uma mulher que superou suas adversidades, confiando que Deus era fiel às suas promessas. Embora fosse estéril, creu que Deus poderia fazer dela mãe de nações, né? E como ocorreu. Contudo, num dado momento de sua vida, Sara ficou muito ansiosa e tomou uma atitude precipitada.
recorrendo à sua serva Agar para ter filhos através dela. Naquele tempo, a esterilidade feminina era considerada uma grande desgraça para a família. Assim, vendo que os anos se passavam e a chance de poder gerar um filho se definhava, Sara tentou dar um jeitinho na situação. No entanto, apesar dos deslizes, Sara creu que o soberano Deus tem poder para fazer grandes milagres. Deus prometeu e cumpriu. Finalmente, depois da amarga experiência, Sara reconheceu que somente o Senhor poderia conceder-lhe a felicidade de gerar um filho naquela idade. Nós temos a referência lá em Gênesis 21, do 6 ao 7. Qual a lição que Sara nos dá? A história de Sara nos mostra que a ansiedade na espera pelo filho pode acarretar graves consequências. Sara tomou uma decisão por conta própria e quase pôs fim à sua paz e da sua família. Outras opções são lícitas, somente se Deus orientar fazê-las, Ou seja, a gente pode até fazer outras coisas, mas tem que ser sempre debaixo da orientação de Deus. O Senhor não precisa da nossa ajudinha para cumprir os seus propósitos. Nunca tome nenhuma decisão sem antes consultar ao Senhor. O Senhor está no controle da vida de seus filhos e cumpre os seus propósitos de acordo com a sua boa vontade. Uma outra mãe que nós vamos falar é Agar, serva de Sara, a orgulhosa mãe esquecida. A maternidade pode trazer algumas alterações no humor por causa das oscilações hormonais, mas cuide-se para não se tornar arrogante e esquecida como Agar. A história dessa mãe passa-se no mesmo contexto familiar de Sara, Agar era serva de Sara. Em relação à maternidade, ela teve duas atitudes negativas. Ela foi orgulhosa e incrédula. O primeiro erro foi que, por determinação de Sara, de sua senhora, ela teve um filho com Abraão. Contudo, quando Agar percebeu que tinha engravidado, viu aí uma grande vantagem. Então, o que ela fez? Ela começou a sentir que era superior a Sara e passou a ofender e a menosprezar Sara por ser estéril. O segundo erro de Agar foi se esquecer da promessa recebida pelo anjo do Senhor junto a uma fonte no deserto sobre o futuro de seu filho Ismael. Ela não confiou nesta promessa de Deus e, quando sobreveio uma grande aflição, caiu em desespero. Ambos vagueavam pelo deserto e faltou água. Agar se angustiou pensando que seu menino morreria de sede. Deus interveio mais uma vez, mostrando a Agar um poço de água, trazendo-lhe à memória o que já lhe havia sido prometido. Qual a lição que nós aprendemos com Agar? A arrogância de Agar, por ser mãe, não lhe trouxe nenhum benefício. Pelo contrário, foi ainda mais humilhante quando foi despedida por Sara. Infelizmente, como Agar, temos a triste tendência de duvidar nos momentos de aflições. Precisamos nos esforçar para lembrar daquilo que Deus fez e prometeu em sua palavra. Ter bom ânimo, porque Cristo venceu. E com Ele nós também venceremos. Ele é fiel, prometeu estar presente e suprir as nossas necessidades. Outra mãe que nós vamos ler um pouquinho sobre ela é Ana, a mãe de Samuel, a mãe de fé e oração. Ana é um dos grandes exemplos de fé e oração na Bíblia. A atitude dessa mulher demonstrou uma fé genuína no amor e o poder de Deus. Contudo, ter fé em Deus não isenta de termos problemas e aflições. Confiar em Deus será determinante na maneira como lidamos com as nossas dificuldades diárias. A história de Ana nos mostra que ela era uma mulher temente a Deus. Mesmo assim, a sua vida não era fácil. Ana sonhava em ter filhos, mas era estéril, E como nós sabemos, naquele tempo era uma grande tristeza para uma mulher essa situação. E Deus
né? E além dessa decepção, Ana era constantemente humilhada pela sua rival, Penina, que tinha muitos filhos. Ana teve uma atitude diferente de Sara. Com fervorosa oração, clamou ao Senhor por um milagre, e ela alcançou o favor de Deus, que teve Samuel e outros filhos. Qual a lição que Ana nos dá? O desprezo e humilhação sofridos podem tornar-nos amarguradas ou ainda mais motivadas à oração. Com a história dessa mãe, podemos aprender a riqueza de entregar tudo nas mãos de Deus. Sejam afrontas ou tristezas, sonhos ou gratidão, é importante deixar tudo diante do Senhor. Ana não retrucou as ofensas de Penina, nem tentou driblar o problema à sua maneira, né? Assim como Sara fez a princípio, mas recorreu ao único que tem poder para fazer tudo soberanamente. Quando triste, ela orou ao Senhor e humildemente fez-lhe um pedido. Ao receber o filho esperado, Ana adorou, agradeceu a Deus, fez e cumpriu seu voto, dedicando o pequeno Samuel a Deus. Uma outra mãe que nós vamos falar é sobre Joquebede, né, a mãe de Moisés, corajosa mãe de fé. Joquebede foi mãe num período muito difícil de Israel. Na época, o povo de Deus era escravo de Faraó no Egito. A história nos diz que, apesar da tirania e opressões sofridas, Israel crescia em número e força. O rei do Egito tentou controlar o crescimento de Israel, fazendo um decreto. Todos os bebês, meninos hebreus que nascessem, deveriam ser lançados no rio Nilo. Joquebede, ao dar à luz a Moisés, escondeu durante 3 meses. Depois, colocou-o num cestinho à beira do rio para que se salvasse. Essa passagem está lá em Êxodo 2. De fato, a atitude de fé dessa mãe poderia ter lhe custado a vida e de sua família, por terem desobedecido ao mandado de Faraó. Mas Deus os guardou e conduziu o cesto nas águas. E Miriam, irmã de Moisés, de longe, seguiu observando. O pequeno embrulho foi encontrado pela filha de Faraó, que lhe adotou e pagou a própria Joquebede para criá-lo até determinada idade. Qual a lição que nós temos? Apesar da hostilidade e grande maldade dos poderosos deste mundo, Deus conduz o curso da história. Ele tem total controle e sustenta a vida daqueles que confiam nele. Joquebede teve fé e coragem. Não temeu a hostilidade do rei no seu decreto maligno. Confiou primeiramente em seu Deus. Como mães corajosas, precisamos confiar na proteção e no zelo de Deus pela vida dos nossos filhos, entregando-os diariamente ao soberano cuidado de Deus. Deus cuida e guia a vida de seus filhos, segurando-os nas suas fortes mãos. Confie no cuidado e na bondade do Senhor. Outra mãe que nós vamos falar é Maria, né? A mãe abençoada que aceitou o desafio da maternidade. Maria foi, sem dúvida, a mãe mais importante de toda a Bíblia. Foi uma mãe elogiável, não porque tivesse mérito em si mesma ou porque fosse melhor que as outras mães, mas por causa da importância do seu filho, Jesus Cristo. Se considerarmos o privilégio que ela teve em ser escolhida para participar da vinda do Senhor ao mundo, podemos concluir que Maria foi a mãe mais relevante de toda a história. Que graça maravilhosa poder carregar no ventre e depois nos braços o maravilhoso Filho de Deus. Reconhecemos que Maria foi uma mulher abençoada por ter sido disponibilizado para o cumprimento da vontade de Deus. Que felicidade para essa mãe, né? Carregar Jesus. Mesmo assim, isso não a isentou de sofrer algumas dificuldades. Maria era uma jovem comum no seu tempo, virgem, noiva de José, mas que por ter aceito pela fé esse grande desafio, poderia pôr em risco toda a sua vida e o seu futuro casamento. O próprio José, quando soube que a noiva estava grávida, quase a abandonou. Só não fez por ter sido avisado pelo anjo do Senhor.
Maria aceitou a graça de abraçar a Jesus Cristo, apesar das possíveis retaliações familiares e da provável crise no casamento com José, no noivado, com José. A fé de Maria em Deus e nas suas promessas era o seu compromisso número 1. A sua firme confiança na chegada do Messias fez com que ela colocasse todo o resto em segundo plano. A família, os sonhos, relacionamentos, a sua reputação principalmente. Toda a sua vida poderia ser manchada pela concepção extraordinária de Cristo, ou seja, fora do casamento. Mas ela considerou tudo isso como secundário, perante a possibilidade de servir na chegada de Jesus ao mundo. Qual a lição que Maria nos dá? Viver a maternidade é um grande desafio para toda mulher, em qualquer idade, lugar ou estágio da vida. Mas também é um enorme privilégio poder participar na geração da vida e na chegada de um outro ser humano nesta terra. Poder abrigar o desenvolvimento de um ser tão pequeno e amado por Deus é uma dádiva valiosa para qualquer mulher. Se você já é ou sonha ser mãe, considere exercer essa oportunidade de forma amorosa e altruísta. Não rejeite seu filho, supondo ser um peso ou um entrave na sua vida. Infelizmente, para muitas mulheres, a maternidade tem sido vista como um pesadelo. Mas para a mulher que aceita essa dádiva com apreço, ser mãe passa a ser um atributo, uma expressão de amor, de renúncia e bondade vindos do próprio Deus. Nós temos outros exemplos na Bíblia que também poderiam servir para nossa instrução, e até advertência para a gente não cometer os mesmos erros. Mas acima de todas as lições aprendidas, o próprio Deus nos ensina sobre o verdadeiro amor e entrega. Ele nos deu seu Filho como prova do seu grande amor e deseja que todos nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo, em amor, altruísmo e obediência a Ele. Amém, irmãos? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e mais uma vez, feliz Dia das Mães. Amém. Obrigada.